Olá, biolindos e biolindas! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Prof. de Bio. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre embriologia animal. A embriologia animal estuda o desenvolvimento do embrião. Mas o que seria um embrião? Bom, os animais, a maioria deles, fazem reprodução sexuada, que é onde ocorre a junção de gametas. A gente tem que colocar aqui como exceção os poríferos e os quinidários, que são dois grupos que fazem reprodução assexuada também, por meio de brotamento ou fragmentação. Mas isso é assunto para uma outra aula. O que seria a reprodução sexuada, então? Na reprodução sexuada, um óvulo, que é o gameta feminino, vai se juntar a um espermatozoide, que é o gameta masculino. E juntos eles formarão uma só célula, denominada zigoto. O zigoto é, portanto, uma célula diploide, que vai possuir material genético do pai e da mãe. Esse zigoto, ele vai começar a fazer sucessivas divisões celulares. Primeiro vai se dividir em 2, em 4 e assim por diante. Até formar uma massa sólida de células, que a gente vai denominar de mórula. Depois que a mórula está formada, essa massa de células vai formar uma estrutura oca, como se fosse uma bola, sabe? Uma bola de tênis ou uma bola de ping-pong, você pode imaginar, que é uma estrutura oca. Essa estrutura oca, rodeada por células, é chamada blástula. É importante falar aqui que essa estrutura da blástula ela é exclusiva do reino animal e é considerada também uma novidade evolutiva, que aparece lá no ancestral primitivo dos animais e que vai originar o filo dos poríferos. Bom, a blástula, no restante dos filos, ela vai ainda passar por mais um processo, que é onde ocorre uma invaginação. Nessa invaginação, a gente tem a formação, então, de uma estrutura que se chama gástrula. É nessa estrutura da gástrula, então, que vai acontecer um estágio que a gente chama de formação dos folhetos germinativos ou dos folhetos embrionários. A gástrula também possui uma estrutura que é a entrada, que é a abertura dessa invaginação, que se chama blastóporo. Com relação aos folhetos germinativos, então, a gente tem a formação de 2 ou 3 folhetos. A parte mais externa vai se chamar ectoderme. A parte de dentro desses folhetos germinativos vai receber o nome de endoderme. E a parte do meio recebe o nome de mesoderme. É ali nessa região entre a ectoderme e a endoderme que vai se localizar o blastóporo que eu falei antes para vocês. Com relação à quantidade de folhetos embrionários, a gente pode formar 2 tipos de organismos, que são os organismos diblásticos e os organismos triblásticos. Os quinidários são seres vivos, são animais diblásticos. Isso quer dizer o quê? Que eles possuem apenas lá na formação do seu embrião, a endoderme e a ectoderme, ou seja, eles possuem apenas 2 folhetos embrionários. Já os animais triblásticos, eles vão possuir 3 folhetos embrionários, então eles vão possuir a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Então, essa é a nossa principal diferença. Animais diblásticos possuem 2 folhetos embrionários e animais triblásticos possuem 3 folhetos embrionários. A parte oca dentro dessa endoderme, que eu estou fazendo um asterisco aqui, se chama arquêntero. Ainda com relação àquele espaço que a gente tem na endoderme, chamado de arquêntero, a gente pode ter 2 divisões dos animais. A gente tem os animais protostômios e os animais deuterostômios. Nos animais protostômios, quando a gástrula fizer esse blastóporo, depois que ocorrer essa invaginação, esse blastóporo, que é esse orifício, ele pode se desenvolver e dar origem à boca dos animais,
ou ele pode se desenvolver e dar origem ao ânus. No caso dos animais protostômios, esse blastóporo vai se desenvolver e vai dar origem à boca. Já nos animais deuterostômios, o blastóporo vai se desenvolver e originará o ânus. Lembre-se que o nosso sistema digestório, ele é bem comprido, certo? E ele tem 2 orifícios. A boca, que é o orifício de entrada, e o ânus, que é o orifício de saída dos produtos dos restos metabólicos. Então, esse blastóporo justamente vai formar ou a parte de entrada ou a parte de saída, tá? Então, a gente tem aqui os animais protostômios e os animais deuterostômios. Agora, falando mais especificamente sobre esses animais que são triblásticos, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários, nós podemos ter ainda a divisão deles em 3 diferentes tipos. Eles podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. Então, lembre-se que os animais triblásticos, eles possuem 3 folhetos embrionários. Eles possuem a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Alguns animais, eles podem ter ali, no meio da mesoderme, na parte interna, um espaço que é conhecido como celoma, que pode estar preenchido ou não. Então, o primeiro tipo de animal que a gente pode ter seria o animal acelomado. O prefixo a na biologia significa sem. Então, os animais acelomados seriam esses animais que não têm celoma. Como, por exemplo, a gente pode citar o grupo dos plateumintos, que são os animais acelomados. Nos animais acelomados, o espaço entre o endoderme e a ectoderme, ele é inteiramente preenchido pela mesoderme, como a gente pode ver aqui. Então, em verde tem ectoderme, em rosa mesoderme. Aqui em azul mais escuro a gente tem a endoderme e dentro da endoderme a gente tem o tubo digestório. Nesses animais acelomados, não existe um espaço, então toda a parte entre a ectoderme e a endoderme é preenchido pela mesoderme, não tem espaço para localização de órgãos. Então, esses animais eles só possuem apenas a cavidade digestória. Já nos animais pseudocelomados, pseudo quer dizer falso, então são animais que possuem um falso celoma, um falso espaço, um falso preenchimento. E esse grupo é formado pelos nematóides. O que acontece nos animais pseudocelomados? A mesoderme é aderida à ectoderme e forma uma cavidade, um espaço entre a endoderme e a mesoderme, que não é preenchido. E é esse espaço onde vão ficar alojados muitos órgãos dos animais. Então, neste grupo de animais, há um espaço ali, que é oco, que abriga o que a gente chama, então, de falso celoma. Já os animais celomados, que incluem todos os outros grupos de animais, com exceção dos nematóides e dos plateumintos, a gente tem o mesoderme revestindo a cavidade interna e sendo delimitado pelo celoma. Então, a gente tem um preenchimento desse espaço da mesoderme. Observando aqui na figura, a gente pode ver, então, a ectoderme, a mesoderme que circunda essa ectoderme e que está preenchido pelo celoma. Então, essa cavidade é inteiramente delimitada. Ainda com relação aos animais celomados, a gente pode dividir ele em 2 tipos. Com relação à formação, a como esse celoma será formado. A gente pode ter os animais cujo celoma é formado por esquizocelia e os animais cujo celoma é formado por enterocelia. No caso da esquizocelia, a gente vai observar aqui, ao lado do blastóporo e do arquêntero, a formação de 2 agrupamentos de células. Esse agrupamento de células tem origem mesodérmica. E eles vão se dividindo ali na região do blastóporo até formar um espaço que vai formar essa cavidade celomática. Então, a gente chama esse animal de esquizocelomado. Já no processo de enterocelia, acontece o quê? A endoderme, ela vai formar, na região que está delimitando o aquêntero, vai formar algumas dobras ali. E a
evolução dessa dobra, dessa invaginação, vai formar duas bolsas. E essas bolsas passarão pelo processo de divisão, organização celular e vão produzir ali um revestimento do celoma, que vai formar o enteroceloma. Então, esse animal vai ser chamado de enterocelomado. Os animais esquizocelomados, como exemplo, a gente tem o filo Molusca. E como exemplo dos animais enterocelomados, a gente pode citar o filo Chordata, certo? Bom, então, galera, para resumir, o que a gente viu na aula de hoje, então? Bom, nós vimos, então, que a união de óvulos, espermatozoides, né, reprodução sexuada, vai formar o zigoto. E que esse zigoto vai sofrer várias divisões, formando, então, a mórula, a blástula e a gástrula. E depois da gástrula, a gente vai ter a formação dos folhetos germinativos, que serão a ectoderme, mesoderme e a endoderme. A gente viu também a diferença de animais diblásticos e triblásticos, a diferença de animais protostômios e deuterostômios, e também a gente viu que há a formação de animais que, dentro do grupo dos triblásticos, que são acelomados, pseudocelomados e celomados. E que os animais celomados também podem ser divididos em animais cujo celoma é formado por esquizocelia e animais cujo celoma é formado por enterocelia. Bom, então essa foi a nossa aula de embriologia no dia de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço a todos e até a próxima aula de bio!